Deixa eu trazer só uma notícia aqui para a Bia comentar, que eu sei que ela gosta muito da pauta internacional, né? E a gente tem um fato que é um risco da guerra no Oriente Médio se alastrar. Os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram ataques ao Iêmen, lançaram mísseis, e isso aí está causando muita indignação no Oriente Médio, porque eles estão reclamando. Por que, ao invés de discutir o cessar-fogo, né, ou seja, resolver politicamente, vá lá conversar com o pessoal do Iêmen. É impressionante como com os Estados Unidos não tem conversa, né? Conversa é só bomba, né, Bia? Bia, o microfone. Desliguei para não atrapalhar o Ivan, por causa do som. É só bomba e existem alguns fatores muito complicados nessa história, porque, assim, é uma situação onde eles apostaram muito alto em Israel, né, na questão em Gaza, né, como se o mundo fosse referendar as coisas que acontecem em Gaza, e não aconteceu isso. A resposta não foi essa. E, assim, eles têm uma situação no Oriente Médio que é interessante para os Estados Unidos, que essa guerra ela se expanda. É interessante não só para os Estados Unidos, como para Israel que essa guerra se expanda, porque Israel, o governo de Israel especificamente, já compreendeu que a única forma da sobrevivência, na cabeça deles, né, de Israel no Oriente Médio, é a partir do momento que eles dominem o Oriente Médio. Só que os países do Oriente Médio não querem que essa guerra se expanda, porque a gente está falando de países que estão no processo de crescimento, estão no processo de estabilização econômica, são players que estão no processo de se tornarem lideranças não só regionais, mas lideranças também nessa multipolaridade. Importante lembrar, né, que Irã, Egito, Emirados Árabes, Arábia Saudita fazem parte do BRICS nesse momento. Então, são países que não estão numa vibe de um grande conflito regional, porque um grande conflito regional desorganizaria a região e economicamente. E eles estão resistindo a esse conflito. E aí, o que a gente percebe nesse bombardeio ao Iêmen são duas questões, né? É quase que uma colisão ocidental para bombardear o Iêmen, né? Um bombardeio ao Iêmen que é complexo, porque o Iêmen em si, como nação, não fez absolutamente nada, né? Os Houthis, eles não são a nação, não é o Estado, é um grupo, mesmo que tenha parte do Iêmen, é um grupo. Então, você ataca um grupo atingindo a soberania, não é a primeira vez que isso é feito nesse momento, a gente teve isso com o Líbano, com o ataque a Beirute. Então, a gente está tendo uma escalada onde você, em nome de buscar pseudos-terroristas ou pseudos-grupos inimigos, você ataca a soberania do outro país. E você ataca a soberania desse outro país esperando uma resposta. Porque a partir dessa resposta você tem uma guerra nessa região. E há uma tendência dos países não quererem essa guerra exatamente porque eles sabem que essa guerra só vai prejudicá-los economicamente, estruturalmente. E aí esse passo a mais do Iêmen foi uma aposta arriscada dos Estados Unidos e do Reino Unido, afetou a soberania do país, não é à toa que a Rússia chamou o Conselho de Segurança para discutir isso. Essa questão dos Houthis, ela é uma retaliação, é uma consequência do que acontece em Gaza. Dissociar isso é errado. Eles sempre deixaram muito claro, né, que a questão do Mar Vermelho não é contra todos os navios, é contra os navios que têm relação com Israel, têm relação com o massacre de Gaza. Então, o que a gente tem nesse processo é uma escalada, e que só não escala de vez porque os países da região não querem. Então, você vê discursos mais inflamados do Irã, você vê discursos inflamados do Líbano, você vê discursos inflamados do Iêmen, mas você não tem a concretude da disputa bélica. E aí algumas pessoas falam assim, é medo? Não, é preocupação efetiva da destruição da região. Porque o fato é, no momento que alguém atacar com mais força Tel Aviv, né, no momento que não se aguentar mais esse tipo de pressão, você ter um ataque mais forte à capital de Israel, você vai ter uma grande guerra no Oriente Médio e nenhum país daquela região vai se safar dessa grande guerra. E aí você interrompe todo um processo de crescimento que não é um crescimento só do Oriente Médio, é um crescimento do sul global. Tanto que a gente pode observar que a China hoje já fez uma fala extremamente diplomática, dizendo que esses assuntos não podem ser resolvidos dessa forma, tem que ser discutidos no campo diplomático para se resolver o problema. Porque senão a gente vai ter uma escalada da guerra. Porque a China tem um grande poder nessa região também. Então, assim, a gente às vezes acha que os assuntos não estão conectados, né? Guerra dos chips, guerra no Oriente Médio, está tudo conectado porque é uma disputa por poder. A gente tem dois grandes países poderosos, Estados Unidos e China, e os dois estão disputando hegemonia, poder econômico e poder político no mundo. E a China ela tem uma entrada enorme no Oriente Médio no momento, até pela questão, né, do avanço da infraestrutura chinesa, dos projetos chineses.
Então, a China tentou colocar panos quentes hoje, mas você vê que os Estados Unidos ele quer essa escalada, o que é contraditório internamente. Porque, internamente, o eleitorado democrata não é mais aquele eleitorado belicista. O eleitorado do jovem democrata é um eleitorado pró-questões climáticas, é um eleitorado preocupado com questões de minorias sociais, é um eleitorado muito mais ligado a uma social-democracia do que uma questão mais liberal. E aí é justamente por isso que quanto mais o Biden avança numa política que lembra muito anos 90, mais a pesquisa faz ele cair, porque o jovem democrata não vai sair para votar. Não é que ele vai mudar de lado para os republicanos, ele não vai sair para votar, porque os democratas não representam mais ele. E tem uma coisa que as pessoas às vezes comem uma mosca nessa questão, é que os Estados Unidos utilizam uma brecha, Estados Unidos e Israel, para atacar tanto o Iêmen, atacar o Líbano, atacar a própria Gaza, que é uma brecha, que é uma resolução do Conselho de Segurança, chamada 1373, que foi aprovada depois do ataque do 11 de setembro. Houve um problema enorme. Os Estados Unidos foi atacado, e aí o que você faz? Se quem atacou não foi um país, foi um grupo terrorista. Aí foi aprovada uma resolução que dizia que existia a possibilidade de você invadir os países atrás desses grupos terroristas. Então, há um embasamento legal, por incrível que pareça, no bombardeamento do Iêmen, no bombardeamento de Gaza, no bombardeamento do Líbano. Porque você observa que eles nunca falam Iêmen, Líbano, Gaza. Eles falam Hamas, Hezbollah e Houthis. É isso que eles falam o tempo todo. Por quê? Porque eles precisam deixar bem claro que é contra um grupo para legalizar isso. Porque no momento que o país fala, não, você invadiu minha soberania, eu posso invocar o direito de autodefesa. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação que você começa a ter os países sendo atacados o tempo todo, eles não querem responder porque eles não querem a guerra, mas é interessante, os Estados Unidos querem a guerra dentro de uma lógica anos 90, porque o eleitor democrata não está na mesma sintonia do governo democrata, né? O Biden, ele é um presidente datado, em termos de lógica de política externa. Ele ainda está naquela visão Iraque, Afeganistão, levada da democracia, ele não consegue se conectar com esse mundo novo que acha assustador você matar 1,3% de uma população em 3 meses. Eles não estão conectados a esse novo mundo. Então, assim, é muito complexo, mas a tendência é que a gente tenha uma piora mesmo. E a piora acaba dando, economicamente, uma série de problemas para a gente, inclusive.